vídeo de hoje é uma introdução a uma série de vídeos que pretendo fazer com a temática Direito, Globalismo e Nova Ordem Mundial, tendo como livro primeiro, ou seja, a obra primeira a ser analisada, a obra A Paz pelo Direito, de Hans Kelsen. E começarei, primeiramente, fazendo a distinção entre as formas de intelectual compreendidos assim por Antônio Gramsci. E você pode pensar, mas qual a relação entre Gramsci e o Hans Kelsen? Verdade, aparentemente pouca, e na verdade pode-se dizer que nenhuma. Mas o caso é que essa diferenciação entre as formas com que se pode compreender o intelectual é necessária na atual conjuntura política em que a questão ora tratada se insere. Uma vez que você conhece um curso de Direito, ou qualquer curso, primeiramente pela sua introdução. A introdução tem por fim ser um guia, um caminho interpretativo de todo o curso. Então, quando observamos aqueles que estudam Direito, ou que têm noção das questões relativas ao estudo do Direito, observamos que logo na introdução ao estudo do Direito, o nome que se queira dar, tem menção à obra de Hans Kelsen, a teoria pura do direito. E principalmente a pirâmide de Kelsen, acerca da hierarquia normativa, etc. Muito embora, por alguns autores, se acreditar essa pirâmide não ser propriamente do Kelsen, mas do Adolf Merkel. Então podemos observar a primazia da teoria de Kelsen nos cursos de Direito, nas graduações jurídicas e até nos manuais de Direito, enfim. Então, observaremos agora a obra A Paz pelo Direito, que se encontra naquele período entre guerras, pode-se dizer. O seu prefácio data de 1944. E a questão inicial, quando relativo ao seu prefácio, é que ele observa que na história das religiões pode-se falar, por exemplo, nas religiões mais primitivas, como ele próprio aponta, tendo como exemplo os Incas. Incas esses que em seus sacrifícios, em seus rituais, eles sacrificavam os próprios filhos ou outro ser humano, arrancando-lhe inclusive o coração ainda pulsando. E o Kelsen aponta, mas hoje em dia, numa sociedade cristã, nós podemos acreditar ser válido para nós nos compreendermos como aqueles que dão mais valor à vida, por não fazermos mais esses tipos de ritos, esses tipos de sacrifício. No entanto, um pouco mais à frente, ele se pergunta, mas é possível que nos sintamos assim? É possível compreender a civilização cristã como aquela que realmente valoriza a vida, etc. Porque ele se faz esse questionamento? Justamente por causa das guerras que aconteciam naquele momento em que ele escrevia. Então, ele identifica que a principal atividade do operador do direito é a busca da paz mundial. Como se observa, há essa comparação entre as religiões primitivas, ou os ritos e sacrifícios primitivos, com a religião cristã, para apontar, mas há uma validade moral no povo cristão de se dizer como alguém que respeita a vida humana, etc. Só que esse argumento, essa comparação, ela se demonstra como inválida na própria obra dele. Porque, mais à frente, ele retomando essa comparação, ele diz que a única diferença entre a sociedade cristã e as sociedades primitivas, como no caso dos Incas, é que antes o sacrifício ele se dava por causa da religião, enquanto que na sociedade cristã ele não se dá pela religião. Ele não se dá pela religião, mas sim pelo que ele chama de insensatez nacionalista. Então veja,
Primeiramente, há uma motivação, ao que me parece, irrelevante quanto à comparação entre a religião cristã e as sociedades antigas, servindo somente como um caminho para se acusar o que ele chama de a insensatez nacionalista. Quando se pensa em globalismo, você pensa não no nacionalismo, mas no internacionalismo. E muito se fala também da relação entre o globalismo e o comunismo ou o socialismo. E como esses segmentos políticos eles se dão como próximos. O exemplo disso é a crítica do Kelsen ao que ele chama, repito, de insensatez nacionalista. Uma vez que se pode observar na teoria marxista uma primazia do internacional. Tanto é que existe a Internacional Comunista. Tem até um hino muito famoso, dos mais conhecidos entre os comunistas, que é o hino da Internacional Comunista. Mas, para garantir a paz, ele aponta que esse é o papel principal do operador do direito. Para garantir a paz, é necessário que haja uma jurisdição compulsória internacional. E para que se exista uma jurisdição compulsória internacional, fica claro que se fragiliza a soberania de vários países. E como é que isso é feito? Ele afirma que por trabalhos técnicos no campo respectivo a essas problemáticas, ou seja, no direito internacional. Então, observamos, logo nas introduções dos cursos de direito, se trata da obra de Kelsen. Observamos que na obra de Kelsen se dá primazia ao internacionalismo, o que ocorre também nas fundamentações teóricas de um marxista, socialista. Não que Kelsen fosse um marxista, um socialista, até porque ele se aproxima mais do Kant do que do Marx, muito distante disso. Inclusive, é bom pontuar uma parte aqui do livro dele, onde ele diz sobre a paz mundial ser das tarefas mais importantes, a tarefa mais importante, na verdade, para os operadores do direito. Ele afirma ainda que é uma tarefa muito mais importante que decidir entre democracia e autocracia, ou capitalismo e socialismo, pois não há possibilidade de progresso social enquanto não se criar uma organização que impeça com eficiência a guerra entre as nações. Mas quando se fala nessas aproximações entre o globalismo e o comunismo, o socialismo, ou líderes relacionados com essas correntes políticas, você se refere propriamente a essa primazia do internacional. Porque, como se observa no próprio Kelsen, ele não está se importando se vai ser democrático, se não vai ser democrático, se vai ser capitalismo, se vai ser comunismo. Inclusive, muito do que se vê é que ocorre no mundo real com o metacapitalismo, que se pode compreender como um consórcio, um conluio entre esses dois polos. Então, você observa, no campo do que eu apontei como intelectual orgânico, que é necessário organizar a sociedade a partir do âmbito superestrutural, fazendo uma comparação teórica dos agentes que apontei, no campo superestrutural, ou seja, na cultura, mais propriamente aqui, no caso dos operadores do direito, no sentido de que seja a tarefa principal a paz mundial por meio de uma jurisdição internacional compulsória, submetendo assim a soberania dos Estados a uma jurisdição internacional. Então, isso se dá como um dos elementos necessários para que o globalismo, como é entendido, seja instaurado. E vários são os agentes que se aproveitam disso.